dúvidas? A resposta é não para a pergunta do título. Por mais inacreditável que pareça, continua sendo a Toei Animation. Só que acontece que a única mudança realmente gradativa foi a animação que melhorou. Muitos não conseguem acreditar, porque a Toei fez uma porcaria endurecerosa, Whole Cake não foi tudo isso, e daí acontece que eles pegam o Wano. Você vê aquela lindeza de arte design do início de Wano. Você pensa, uou! Mas você também pensa, só foi nesse episódio. E daí você vê uma sequência de episódios, praticamente 5 episódios no momento atual. Você pensa, o que tá acontecendo? Não pode ser da Toei Animation! Quem que tá naquele estúdio? Então, eu sei, é difícil de aceitar, mas o One Piece está tendo uma animação, ou ao menos uma adaptação aceitável. E por incrível que pareça, determinados episódios conseguem superar o material original em momentos que o mangá apresentou um painel irrelevante como Show Queen, aonde arrasou no anime, pra você ter noção. Então, com isso, a única coisa que eu posso dizer é Hello Grand Idol, sejam muito bem-vindos, minha querida tripulação. Hoje, no dia de One Piece Day, eu tinha que falar sobre essa obra tão amada, tão maravilhosa. Afinal, o dia que estou gravando é o dia 22 de julho, o dia que foi reconhecido pela Associação de Festivais do Japão como One Piece Day. E acontece que não tem como, né? Se o governo japonês falou que é o dia de One Piece, a gente só aceita. Afinal, respeita o maior e mais influente anime do mundo. E com isso, no dia de One Piece Day, eu tinha que falar um pouco sobre esse anime que eu tanto gosto e é um dos meus favoritos. Então, o tópico do vídeo de hoje é: One Piece mudou de estúdio? Obviamente que não, mas a animação melhorou. E é esse o tópico de hoje. Conto com o seu like, com o seu comentário positivo sobre o que você está achando de Wano. E bora logo falar sobre essa conversa, porque tem motivos do porquê a animação melhorou. E eu quero falar pontos em volta dessa mudança. Então bora logo falar sobre a mudança de animação que o One Piece proporcionou e está nos cativando cada vez mais. Dando seguimento ao tópico central do vídeo do porquê o One Piece melhorou tanto na animação, devemos lembrar de um ponto bem importante. Lembre-se, estamos em 2021, é algo bem diferente de 2014 em Dressrosa, ou em 2016, 2017 no Whole Cake. Acontece que é tido que a animação de diversos estúdios pode melhorar com o avançar dos anos graças à tecnologia, e com isso a gente vê que o orçamento pode também muitas vezes melhorar, ainda mais o orçamento que às vezes é destinado a filmes. E com isso a gente chega na questão, 2021, o One Piece pode ter um orçamento maior, como deve ser lembrado, que ele não está mais sendo produzido em filmes. O que eu quero dizer com isso? A Toei Animation agora só dedica a maior parte do tempo para a adaptação de One Piece. E antes eles tinham que dividir o tempo para animar os filmes de One Piece. Eu quero que você se lembre, o último filme de One Piece foi em 2019, quando o ano estava começando a ser adaptado. Então com isso você via que a caracterização de design, o estilo de arte de One Piece já havia mudado, já estava melhorando com a direção nova. E acontece que 2019 foi o último filme de One Piece, segundo o que Eiichiro Oda Sensei, o criador, tinha falado em uma entrevista, que seria o último filme realmente do One Piece. Então, se isso for realmente verídico, acontece que você vê a ausência do porquê não há mais filmes do One Piece. E com isso você vê que o orçamento total e a dedicação da staff fica focado apenas no anime de One Piece. Você vê uma clara diferença do porquê o Wano já tem, digamos, uma melhoria técnica já desde o início, como no momento atual. Porque não há mais filmes e porque 2019 foi o ano do último filme de One Piece, quando estava logo sendo feito o ano. Você lembra? Desde o início o ano já tinha, digamos que uma qualidade um pouco melhor. E eu acredito que a partir de agora, até o episódio 1000 ou até o final do mangá, adaptando tudo em anime, você vai ver uma qualidade de cinema, de longa-metragem, por conta de que se One Piece realmente não haver mais filmes, Stampede for o último, como parece ser, eu creio, acontece que a gente vai ver que a qualidade dos filmes, que é um pouco superior, isso é algo muito comum, digamos, nas animações japonesas, ser destinada ao anime, que vai ser trabalhado, vai ser adaptado. Então, com isso, você nota porque os episódios atuais, como o episódio de número 982, pegou uma qualidade de cinema, ou o episódio dos Chichibukais pegou uma qualidade arrasadora na forma como ficou adaptado, porque agora eles têm mais tempo para cuidar só do anime e eles têm um orçamento um pouco maior que não é destinado ao filme. Isso que é interessante. Você vai ver, digamos, uma qualidade de filme de One Piece ser colocado no anime, e isso é algo bom. Você não vai ver, digamos que muitas decepções como foi em arcos anteriores. Acontece que eu não vou aqui passar a mão na cabeça e falar que você vai ver, digamos, uma coisa muito superior de sequências de ação. Não quer dizer que a Toei vai melhorar, digamos, a fluidez em lutas. Você não vai ver isso. Acontece que eles têm um orçamento um pouco mais avançado, mas não tem como eles fazerem algo do estilo Ufotable, ou do estilo Mappa, ou da antiga Madhouse. Só que eles podem fazer algo que fique aceitável, pelo menos. Algo que fique muito bom, algo que surpreenda.
por conta de que uma coisa é você valorizar os efeitos especiais, outra coisa é você saber usar ângulo de câmera e jogo de cenas. Com isso, a Toei Animation vem ganhando público, por conta de que eu quero que você pense que eles estão priorizando art design do que determinada fluidez na animação. Com isso, eles não perdem tantas taxas de frames. Acontece que a entrada do bando do Luffy contra o bando do Kaido, onde eles tentam buscar sake para comemorar a entrada do Jinbe, é uma amostra disso. Eles fazem determinada sequência de ação, mas eles param a imagem, fazendo uma imagem estática, onde eles priorizam, digamos, uma art design, que é algo muito mais fácil de ser trabalhado e feito do que uma cena em que iria mostrar um padrão de fluidez que poderia ser comparado a uma animação como Mappa e Ufotable. Por conta de que quando você faz uma cena estática de uma determinada técnica, você dá um destaque, você realça. Interessante, por conta de que a gente vê que a imagem é feita, a sequência de ação, a gente vê, digamos que todo o trabalho sendo adaptado, só que eles priorizam fazer algumas cenas estáticas que pode ganhar tempo pro episódio e ganhar um realce a mais que vai cativar e fascinar o público, porque você vai ver aquela art design e vai pensar: a animação tá muito bonita, mas acontece que eles estão priorizando art design do que animação, porque uma animação seria ver, digamos que, uma fluidez na cena em que o Luffy iria utilizar Dourado Hawk, e você vê que eles tentam mudar o ângulo para não mostrar o impacto da técnica. Eles jogam para outros personagens das suas faces, como: caraca, esse é o poder do Luffy, o Kemon soube escolher. Então é interessante, por conta de que eles mostram um pouco da técnica, mas eles aproveitam o enquadramento para avisar outros personagens. Então é interessante, a Toei tá sabendo fazer um jogo de câmeras, o diretor tá acertando nisso, porque ele não mostra determinadas sequências de ação, mas se mostra, ele prioriza a art design, e com isso o povo pensa: ué, o que aconteceu? Por que a animação mudou? Mas não é isso, a animação continua num padrão mediano aceitável, vem melhorando porque o orçamento aumentou, mas não para chegar no nível de uma fluidez que vai ser um espanto. Acontece que eles mudam para cenas estáticas, que faz você pensar que melhorou drasticamente, e melhorou, mas eles utilizaram de umas técnicas a mais que dá a entender, mas não é bem uma animação fluida, e sim uma art design. Mas ainda assim, tem meus elogios, tem meus parabéns, porque a animação em questão melhorou um pouco drasticamente. Você vê isso na cena em que o Jinbe controla o Sunny. Aquilo é uma cena de animação fluida, o momento em que ele está levando o Sunny, fazendo ondas, faz a gente pensar, ficar espantado, aquilo ali é computação gráfica? Porque nem parecia. Para você ver, foi um frame muito bem feito, mas também tem que ser visado. A Toei sabe o que ele faz. Ele não peca tanto, porque ele sabe que se ele pecar em determinada cena que mostra uma sequência de técnica, onde o Luffy iria proporcionar uma técnica que seria difícil de animar, poderia ouvir críticas. Então eles tentam mudar o ângulo, e assim eles surpreendem, criando expectativa como foi feito. E eu diria que, tendo dado meus elogios ao contraste, a forma como eles mudaram o ângulo de luzes e sombras e a forma como eles priorizaram uma art design do que uma sequência de animação fluida, eu acho que podemos ir agora ao ponto de surpresas em painéis irrelevantes no mangá, onde o anime se supera, criando uma expectativa e ganhando tempo do episódio, por conta de que One Piece é uma obra contínua, é uma obra que sempre está colada ao lado do mangá. Não tem como não estranhar se às vezes tiver um episódio original ou um episódio filler, porque é comum que animes contínuos tenham isso, mas One Piece é um dos, digamos, únicos que mal tem filler. Por mais que seja um anime contínuo, ele só tem quando é um caso de emergência. E acontece que a gente vê, que é interessante, que o One Piece ele está muito próximo do mangá, então ele tem que enrolar. E como ele pode enrolar? Ele coloca uma abertura mais longa, ele coloca especial do que vai rolar no próximo episódio, ele coloca flashback, digamos que do episódio anterior, e com isso já ganha tempo. Mas como ele pode fazer mais? Então, a gente nota que no momento atual, eles estão utilizando alguns flashbacks, como ocorreu na entrada do Jinbe. Digamos que toda a história do Jinbe ao lado do Luffy, para tornar um pouco emocionante e para dar, digamos, uma nostalgia, já que o personagem não era visto
visto praticamente faz 2 anos. Então é interessante, porque não é um flashback a la Naruto que tem toda hora, mas é um flashback relevante para a história e que vai enrolar em ganhar um pouco de tempo. Só que com isso, eles priorizam o momento atual, porque no momento atual eles dão, digamos, uma ótima caracterização na arte design e proporcionam uma boa animação. E o que eu quero dizer com isso? Você nota que tem painéis muito irrelevantes. O show do Queen era um desse. A gente pensava, ok, vai ser uma festa lá em Onigashima, ele vai fazer a introdução de todo mundo que tá do bando ali da aliança. E isso era uma cena qualquer, é uma cena que você lê bem rápido ou às vezes até pula. E acontece que você vê, o anime, ele conseguiu trabalhar muito bem, eles deram uma originalidade de certa maneira que surpreende. Eles superaram uma adaptação qualquer, eles fizeram com que fosse um show de DJ praticamente, como era para ser adaptado. Você vê aí a utilidade de efeitos especiais, digamos que tom vibrante, por conta de que a gente vê uma boa batida, um bom rap, uma boa melodia, e a gente vê que o Queen cativa da forma como ele fala e apresenta os convidados. Só que acontece que o mais interessante de tudo isso foi a animação, foi os efeitos especiais. A forma como eles fizeram os ângulos e as imagens colocadas na apresentação é o destaque, e eu quero que você veja isso agora. E com isso você vê que eles conseguiram, de certa maneira, superar o material original. Era algo que a gente não esperava uma adaptação dessa forma. E o que teve de destaque? A forma como eles cativaram com a voz do dublador, a forma como eles utilizaram de uma animação com um tom vibrante nos efeitos especiais, que fez com que ficasse o contraste legal. Eles deram realmente a aparência de um show, como se fosse uma festa em Onigashima. E isso que é o interessante, porque eles conseguiram fazer algo que a gente não esperava. A gente esperava uma festa qualquer, mas a gente não esperava que a gente estaria realmente num palco, se a gente estivesse vivenciando, presenciando. É interessante porque o tom que esse episódio deu é como se a gente estivesse em Onigashima, digamos que vendo a introdução e apresentação de todos que estavam ali do bando de Kaido e da Big Man, com a apresentação do Queen. Isso que é interessante, a forma como eles conseguiram fazer com que o telespectador ficasse vidrado, ficasse dentro, se sentisse parte daquela animação. E isso tem elogios por conta de todo o conjunto que eles fizeram, digamos que nessa adaptação. Isso é algo que eu não esperava, porque era um painel que a gente não dava muita coisa e eles surpreenderam de maneira que cativou e se tornou, digamos que, a surpresa do episódio. E com isso a gente vê que, como se não tivesse nada melhor, acontece que vem o Ruffy no final para fazer o brinde. E isso que é interessante, porque após a gente ver uma cena linda, a gente vê um paralelo ao início de One Piece, quando os 5 iniciais iriam entrar na Grand Rhino. E é interessante porque eles colocam, digamos que, o pé no barril e mostram, reafirmam seus objetivos, seus sonhos, e acontece que vê um paralelo para o momento atual em que todos colocam, digamos que, uma batida de taça em meio ao barril, mostrando o objetivo que eles têm agora. Foi um ótimo paralelo. Eu diria que mostra o padrão de animação, a fluidez com que ficou aquela cena, porque essa cena foi muito bem animada, e acontece que é interessante, por conta de que, além de dar uma vibe nostálgica, você mostra um paralelo da jornada do Luffy, aonde está atualmente. A forma como se multiplicou o número de companheiros, mas a essência como está presente ainda em One Piece. Então é interessante, por conta de que eles sabem mexer com a nostalgia, eles sabem proporcionar uma boa animação, e meio ao contraste de cenas com luz e sombra que eles utilizaram nessa cena. Então não tem como, One Piece ele consegue usar da nostalgia como usar, digamos que, de fatores do efeito especial para nos surpreender. E com isso não tem como não falar, a Toei Animation arrasou e está arrasando em Wano. Sem dúvidas, One Piece conseguiu se superar em sua animação e era algo que eu nunca esperava dizer aqui no canal. Afinal, a forma como eles superaram o mangá é algo surpreendente. No mangá a gente fica cativado pela ótima narrativa, por personagens fascinantes, por uma ótima forma de traço e design de personagens. E acontece que o anime, ele consegue adaptar, só que ele grande pecava, né, pela parte da animação. E acontece que o Wano veio aqui para introduzir a importância de uma arte design.
Acontece que a questão de priorizar arte design do que uma sequência de fluidez mostra a forma como pode ficar boa e pode arrancar elogios do público. Acontece que o One Piece vem priorizando isso. Obviamente, como eu disse, eles tiveram um orçamento maior e o ano eles vêm melhorando a animação. A gente vê isso pela luta de Luffy contra Kaido. Porém, não é algo que vai ficar no estilo mapa, por exemplo, uma sequência, uma ótima coreografia de sequência de ação, uma luta, digamos que mano a mano. Porém, você vê que eles podem bem utilizar os efeitos especiais. Obviamente, eles ainda vão pecar, mas eles melhoraram. Isso que é interessante. E se for continuar seguindo o ritmo que tá, eu acredito que eles vão usar muito de art design logo em sequências de ação. Ainda assim, o One Piece tá sendo um ótimo trabalho. Eu diria que experiência, como a forma como eles vêm fazendo troca de cenas é de arrancar elogios. A forma como eles vêm improvisando determinados painéis e cativa, fascina por ótimas sequências. É algo à parte que não tenho o que falar, é indescritível, eu não saberia como elogiar isso. Então, a única coisa que eu posso dizer é que One Piece vai continuar melhorando, por conta de que até o episódio 1000 a gente vai ver uma qualidade assim. Pode ser que no pós-ano pegue um pouco de desleixo, né, porque é transição, daí vai ter um pouco de filler. Mas eu acredito que agora até o final do anime a gente vai ver, digamos que uma qualidade estilo ano, sempre melhorando cada vez mais. Pelo menos é o que eu espero, é o que eu acredito e eu acho que vai arrasar cada vez mais. Mas era esse o papo de hoje. Relembrando, Happy One Piece Day, meu querido senhor, minha querida senhorita. Eu tinha que falar isso por conta de que eu tinha que gravar algum conteúdo de One Piece para comemorar o One Piece Day. E acontece que eu decidi desacumular o One Piece e conversar com vocês sobre o anime, que melhorou drasticamente sua animação. A staff vem mostrando, digamos que um ótimo avanço. E era esse o papo de hoje. Espero que você entenda do porquê o One Piece melhorou em algumas partes, que se trata de maior orçamento, eles vêm utilizando de art design, mas acontece que com o avanço da tecnologia, obviamente, a gente não vai ver mais cenas como Dressrosa ou Whole Cake, ou pelo menos vamos tentar não ver. Obviamente, vai ter cenas desleixadas ainda, que após uma sequência de ação, você vai ver o personagem distorcido, mas acontece que a gente espera ver um ótimo efeito especial com um tom vibrante de contraste de luz e sombra, como foi apresentado pelo show do Queen, ou após mesmo o brinde do Luffy, né, com o pessoal. Então, eu acho que o One Piece vai melhorar cada vez mais, e eles não vão mais nos decepcionar tanto. Obviamente, vai ter um determinado frame que a gente vai pensar, meu Deus, o que é isso? Mas é comum, afinal estamos falando da Toei, mas a qualidade agora vai continuar avançando de forma que vai nos surpreender, e logo a gente vem aqui conversar mais um pouco sobre isso. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de One Piece, matar na